Bom, pessoal, vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre transportadoras, quais são os tipos, como é que funcionam as regiões que cada uma atende, qual é a diferença de uma transportadora para atender um e-commerce das normais que atendem CNPJ. Vou falar um pouquinho também sobre indicação de transportadoras, como é que a gente consegue ajudar o lojista a ter uma transportadora ideal para ele. Cotações de frete para e-commerce, então como é que funciona isso, quais são as regras, como é que o cliente vê isso, como é que é para o lojista. Regras de frete, falar um pouquinho sobre regras de frete também, e oportunidades que ter uma transportadora pode trazer para a tua loja virtual. Então, o escopo geral é esse, eu vou usar o próprio post aqui como guia, mas vai ser muito mais um bate-papo do que uma leitura. Eu gosto de dividir as transportadoras em 4 tipos, tá? Eu até gosto de dizer que são 5 tipos, que a retirada na loja seria o último, mas depois eu entro nesse ponto. No primeiro momento a gente tem as transportadoras aéreas. Tem transportadores aviões que só fazem transporte de carga, e daí eles conseguem carregar cargas maiores, mas geralmente eles atendem mais B2B do que B2C. Então, de uma forma geral, hoje as transportadoras que oferecem o transporte de carga por avião são as transportadoras que carregam também pessoas. Então, vai ter a Diatan, Gol, Azul, enfim, essas transportadoras oferecem o serviço expresso. E às vezes elas até fazem parcerias com algumas outras para ter o rodoviário e o expresso em conjunto. Ou até eles montam toda a operação e tem as duas em conjunto. Mas de uma forma geral, é para carregar itens pequenos, e tu consegue fazer o envio aí de uma forma expressa, uma forma mais rápida, e ela geralmente tem um custo um pouco maior. Então, dentro da velocidade, tu tem uma entrega que é entregue mais rápido e o cliente paga um pouquinho mais por isso. E tem a rodoviária, que a gente conhece, então, ou por caminhões, ou vans, enfim, que façam a carga. Nesse ponto, elas são as mais demoradas e tendem a ter um preço mais barato. Então, aí tu consegue muitas vezes atender São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, em 7, 8 dias, que vem por uma carga de caminhão. Aí tem as híbridas. Ah, Praticamente hoje as grandes todas são híbridas, todas atendem aéreo e rodoviário. Então tu tem dentro da mesma transportadora uma solução que ela tende a ser mais barata e levar um pouquinho mais de tempo, e uma solução que é mais rápida e um pouquinho mais cara. Então as grandes transportadoras elas já têm isso pronto, então às vezes tu consegue uma transportadora te atender em 2 serviços, tanto o rodoviário quanto o aéreo. Aí tem um quarto ponto, que é o ponto das rodoviárias e o ônibus. A gente consegue. Um ônibus, geralmente ele sai do Rio Grande do Sul e vai até São Paulo, por exemplo, em 1 dia e meio, 2 dias. Então, de rodoviária a rodoviária daria 2 dias a entrega e o custo muitas vezes fica muito bom. Para o e-commerce ele não é muito utilizado, mas a gente tem uma opção de baratear o frete, principalmente quando é um item grande. Quais que são os problemas de tu estar operando com uma transportadora que vai carregar no ônibus? A preferência do ônibus, ela é do passageiro. Então, se porventura um ônibus lotou, o passageiro veio carregando 20 malas, a tua carga pode ter que ficar para um outro dia, tá? E tem um outro ponto que é o rastreamento também. Eles não Pode ser que algumas empresas tenham um rastreamento mais eficiente, mas a maioria é muito pegar o telefone e ligar para a transportadora para ver qual é a posição da carga, tá? Então, é uma oportunidade, é uma opção, e eu acho que é válido mapear isso. Tem empresas que já fazem essa conexão, então tu consegue adquirir cotações de frete para todo o Brasil através da rodoviária. Então, principalmente para itens grandes, eu acho que é legal dar uma olhada nisso. Pode ser alguma tu conseguir ganhar prazo com preço que talvez você vá pagar o rodoviário, por exemplo. E aí tem um outro ponto, que é o motoboy, que é a entrega expressa. E a gente tem que tratar ele sim como uma entrega, como uma transportadora. Quando a gente fala em grandes cidades, a gente fala em até atender bairros, né? Então, pô, tô num bairro, eu vou
vou dar essa opção de telemoto para entregar em 1 hora. Então tu consegue ser muito ágil para isso. Ou para esse bairro é 1 hora, para outro bairro são 2 horas, para o outro bairro são 3. Ou até mesmo para a cidade vizinha tu consegue atender com um motoboy. Isso tem crescido bastante, então a gente consegue olhar para o nosso vizinho, né? De quem que o vizinho está comprando? Está comprando de mim? Está comprando de outro? E a gente consegue atender bem a nossa cidade, atender bem a nossa região, blindar ela, né? A ideia é que alguém que está a 100 quilômetros de ti não vá comprar, aliás, não vá vender na tua cidade. Então, quando a gente para pensar no e-commerce, o concorrente está a um clique de distância. Então, tu tem que estar sempre preparado para atender bem a tua região e daí atender outras regiões. Por mais que não represente tanto no teu faturamento, tu ter uma entrega expressa, uma reteada na loja, isso pode ser estratégico para o teu negócio. Então, ter o motoboy é necessário. Tu pode conectar a tua loja com a Log, enfim, com motoboy.com, Shopify, RioBike e ter prestadores de serviço que vão até a tua loja, tu tem todo o rastreamento. Ou tu pode ter uma equipe, então tu pode cadastrar a tua própria forma de entrega e dizer quais são os prazos para cada bairro. Ou mesmo tu pode ter parceiros terceirizados em que tu vai fazer o envio, como se tu não tiver um volume tão grande, tu vai fazer de acordo com o volume, as vendas que tem. Então tu entra ali e cria a tua regra de acordo com a tua necessidade. Então se tu quiser, sei lá, trabalhar com, com uma empresa terceirizada para atender toda a cidade menos o teu bairro tu mesmo vai atender, pode ser feito. Então tu consegue fazer esse tipo de configuração dentro da Frenet. E aí o sexto tipo, né? O sexto tipo seria a retirada na loja. Por que eu coloco isso como uma transportadora? Porque tu vai depender de pessoas para fazer essa entrega. Então tu teria um investimento. Então tu tem que sempre pensar nisso, que vai ter um custo operacional, vai ter sabe, 20 minutos de uma pessoa que ela vai estar ali para receber a pessoa e de um atendente para entregar o pacote. Porém, é um momento estratégico para te vender mais. Tem um estudo que 20% das pessoas que vão retirar um produto na loja acabam comprando outra coisa. Então, tu consegue aumentar o teu ticket médio. Isso é uma média, né? Então, tem empresas que têm uma porcentagem maior, empresas que têm uma porcentagem menor. Mas é interessante porque tu consegue aumentar o teu ticket médio com o mesmo cliente. Tu não precisa adquirir um novo cliente para vender mais. Tu vai pegar aquele mesmo cliente que já está ali, que já comprou, que já está tudo certo com ele, só vai retirar e vai fazer uma nova venda para ele. Tá? Então, é estratégico também, vale a pena ter e também facilmente configurado na Frenet. Agora, saindo do escopo dos tipos, a gente fala um pouquinho sobre regiões específicas. O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem que entender que dificilmente uma transportadora vai conseguir atender todo o país de uma forma muito boa, com custo e com prazo muito rápido. Geralmente ela vai terceirizar algumas partes, vai fazer parcerias com transportadoras que têm regiões melhores. Então, por exemplo, eu estou saindo de São Paulo e eu estou indo para o Rio Grande do Sul, eu tenho um parceiro que me faz essa rota melhor. Não, eu estou saindo de São Paulo e estou indo para o Nordeste. Eu tenho um outro parceiro que faz essa rota muito bem. Então é interessante que tu mapeie quais são teus parceiros e busque parceiros para rotas específicas. E daí tu consegue ter uma eficiência melhor em cada rota. Então, por exemplo, se eu sou uma transportadora com vários parceiros, provavelmente eu vou pagar a mais para esse parceiro se eu vou mandar para o interior do Rio Grande do Sul. Só que esse cara que está vindo aqui carregar para essa transportadora grande já está fazendo a carga. Daqui a pouco eu consigo negociar com ele e ter uma rota específica com esse cara. Então é interessante que tu diversifique as formas de envio da tua do teu e-commerce, que tu tenha especialistas por região, tá? Transportadoras para e-commerce, muitas vezes a gente, como lojista, né, a gente consegue, sei lá, receber produtos de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em 5, 6 dias de caminhão e paga, sei lá, R$ 100 por um volume super grande. Qual que é a principal diferença? Por que uma transportadora que atende grande volume muitas vezes não atende e-commerce?
a complexidade de uma operação de e-commerce é muito maior do que alguém que vai carregar B2B, né? Então, parando para pensar em comércio, das 8 da manhã às 7 da noite, provavelmente o comércio vai estar aberto ou vai ter alguém para receber a carga. Então, eu não tenho que estar indo e voltando se eu não tiver alguém lá para receber. Só que o consumidor final, dificilmente ele está no endereço que ele mandou entregar no horário comercial. Então, tu tem um custo de ir e voltar. Às vezes tu pega um pacotinho, uma xícara, por exemplo. Eu comprei uma xícara pela internet e o cara tem que vir aqui até a minha casa com um caminhão enorme, e eu não tô e tem que voltar 3 vezes para entregar para mim. Então, por isso que quando a gente olha o valor do frete, a gente às vezes até assusta, né? A gente olha, pô, para entregar essa xícara aqui vão me cobrar R$ 20 e para entregar uma caixa de xícara vão me cobrar 100. Então, por que isso? Porque a gente está falando de operações diferentes. Então, um caminhão, por exemplo, que vem atender B2B, ele vai vir com, sei lá, 20 empresas para entregar. Agora, quando a gente fala em comércio eletrônico, o cara tem 100, 200, 300, 400 CPFs para entregar. Então, e ele não tem garantia que o cliente vai estar lá, que não vai ter que voltar amanhã, que não vai ter que andar do outro lado da cidade para fazer uma entrega. Tá? Então, por isso que tem que buscar especialistas que possam atender e-commerce, especialistas em atender CPFs. Isso é importante. Então, sempre for mapear isso, a gente sempre para e pensa, eu vou com quem eu já trabalho, vou dar preferência para quem eu já trabalho, porque eu já conheço os caras. Só que se tu recebe o material para te vender na tua loja virtual, por uma transportadora, dificilmente esse cara vai conseguir atender bem a CPF. Tá? Geralmente ele tá mais pronto e tá preparado para receber, para atender B2B e não B2C. Então, quando for mapear alguém, mapeie isso daí. Ah, e aí tem um ponto que eu vejo como uma consultoria, que é o que a Frenet hoje oferece. Tu consegue de forma gratuita receber indicação de transportadoras para tua loja. E não é uma indicação comissionada, por exemplo. Não, a gente analisa o teu negócio, a operação que tu tem, quais são as regiões que tu quer atender, da onde que está saindo, quais são as peculiaridades do teu produto. Então, não são todas as transportadoras, por exemplo, que carregam vidro. Então, a gente já filtra as que carregam vidro. Então, a gente entrega para o lojista, a gente, dá para dizer como no futebol, né? Entrega os atados. Então, a gente atalha caminhos indicando a transportadora melhor para cada e-commerce, para cada loja virtual. Quando a gente fala nisso, né, o tempo ele é muito importante. Eu sempre, quando eu falo que quando tu vai montar uma loja virtual, tem 2 pontos principais que são os primeiros, que é a parte financeira, então com quem tu vai receber e com quem tu vai entregar. E para mim, com quem tu vai entregar é a primeira, porque não é fácil. Tu tem que falar muitas vezes com muita gente, fazer contrato, então às vezes demora. Então, o primeiro ponto que eu sempre bato é com quem que tu vai entregar e quão competitivo tu vai ser na região que tu vai atender. Então, esse é um ponto bastante importante. É importante que além de tu já ter, eu já tenho Correios e já tenho uma transportadora. É importante tu ter mais e ter específicos para a região, porque isso vai fazer com que tu diversifique as tuas formas de logística e tu consegue atender mais regiões e consegue vender mais em função disso, tá? E é tiro e queda, é a questão do preço do frete. Quando a gente olha no Google Analytics, a maioria das lojas, que as regiões que tu mais vende, elas têm um preço médio de frete, e começa a aumentar esse preço, tu começa a diminuir a quantidade de pedidos para aquela região. Então, se tu consegue pegar um cara que tu consegue ficar mais eficiente para aquela região, mais barato e talvez mais rápido, a tendência é que tu passe então a vender mais para aquela região. E aí, um ponto que, é, que é bastante importante é como é que funciona uma cotação. Para o cliente, é só ele botar o CEP. E tem que ser assim. Tem que ser instantâneo e dar o frete. O que que,
o cliente não vê, que é uma parte técnica, tanto do lojista quanto da Frenet, quais são as regras que a gente está colocando no nosso negócio para aparecer aquela cotação. Então, nesse ponto, tem uma parte técnica que eu acho bacana de falar, que é a velocidade, tá? E a precisão das informações. Ah, pode acontecer na loja de vocês, e pode ter acontecido com vocês quando estiverem comprando em outras lojas, que tu digita o CEP e demora para carregar. Quanto mais tu demora, menos tu vende. Tá? Então tu imagina um cliente que tá ali finalizando a compra, aí começa a carregar 8 segundos e aí sim aparece. Então a tendência que esse cliente saia é muito grande. Então a gente faz backup em vários servidores e a gente consegue ter velocidade para entregar essa informação e também ter estabilidade para estar conseguindo sempre entregar informação. Então, para que essa informação não caia nesse meio do caminho. Porque o cliente digita o CEP dele, a informação vai para a Frenet, lá na Frenet ela passa por todas as regras que tu criar e volta para o cliente. Então, ele tem um período que ele vai ter que guardar, mas é muito curto. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente conecta com algum sistema que vai me dar cotação, porém é um sistema que demora para cotar. Isso vai fazer com que tu venda menos. Tá? Isso a maioria das lojas passa na rotina, o pessoal não vê, e quando ele está perdendo um monte de venda em função disso. Então, essa parte é infraestrutura, é infraestrutura técnica, mas é importante que o lojista entenda, porque é algo que vai fazer vender mais. Então, tudo que vende mais a gente gosta de falar e gosta de debater. De uma forma geral, a gente bate muito nisso, né? Então, vamos diversificar a logística, vamos ter entrega própria, vamos ter parceiro motoboy, vamos ter entrega expressa, vamos ter rodoviária, vamos botar ônibus. Só que tem um ponto que a gente tem que pensar, tá? Então, imagina que a gente fez um fluxo perfeito. O pessoal da Frenet indicou 10 transportadoras, nós conseguimos contratar 10 transportadoras que atendem o Brasil inteiro, porém cada uma atende uma região melhor. Enfim, a gente está super bem munido de transportadoras. Só que como elas atendem o Brasil inteiro, o cliente que botar o CEP dele vai ter 15 cotações, por exemplo, porque algumas delas têm mais de um serviço. Tem que cuidar para não confundir o cliente nesse momento, tá? A mesma forma que ter muitas opções é muito bom, só que tem que ter as opções certas. Então, imagina assim, é como aquela, eu vou escolher um carro, eu já escolhi o carro, só que na hora de decidir a cor, tu não sabe qual que é. Então seria o principal, que é o carro, a gente não dá tanta bola, mas quando chega na cor a gente para, se confunde e demora para decidir. Aqui eu fiz uma pequena simulação, então ele teria ali 6 opções de frete, e dentro da Frenet tu consegue configurar o que tu quer mostrar para o cliente. Eu quero mostrar a opção mais rápida para ele, porque eu acho que é importante, e também a mais barata, porque daí ele vai poder escolher. Ou não, eu quero mostrar duas mais caras, que provavelmente vão ser as mais rápidas, ou duas mais rápidas e duas mais lentas, que provavelmente vão ser as mais baratas. Enfim, a regra que tu vai poder criar é super simples de configurar. E tu também consegue definir se tu quer que sempre apareça uma forma de cotação. Então, independente disso tudo, eu quero que seja mostrado essa transportadora, por exemplo, tá? Então, o que a gente está entregando? Está entregando eficiência logística, com várias transportadoras, com diversificação, com transportadores especialistas para cada região, e estamos selecionando para o cliente a logística mais eficiente para ele. Então, eu posso ter 1000 cotações lá escondido, só que eu só vou mostrar 3 para o cliente, porque são as 3 que são as melhores para ele, tá? Então, isso também ajuda na conversão, tá? Então, tu cota rápido, cota certo e cota com a melhor. Tu vai mostrar o melhor resultado que o teu cliente quer. Então, isso é importante. E aí, a gente toca um pouquinho a chave, né? Então, isso tudo foi basicamente configuração, funcionalidade. Agora a gente pensa um pouquinho como é que a gente vai usar isso para vender mais. O frete, ele é uma arma de venda. Se eu paro para pensar que as pessoas compram de dropshipping, que às vezes demora 2, 3 meses para chegar,
por causa de uma oferta muito boa, e oferta não é monetária somente, é oferta. Eles criam uma oferta muito boa para vender, eles fazem um marketing muito bom. A gente tem que utilizar isso como uma arma. Então, eu posso muitas vezes não fazer uma campanha de frete grátis, mas sim subsidiar uma parte do frete, que eu já vou conseguir ser mais competitivo numa região que eu quero conquistar. Então é importante que tu primeiro analise o que está acontecendo hoje na tua loja, onde é que eu estou tendo muita cotação e pouca venda, aonde eu vendo proporcionalmente quanto é que custa o meu frete, e aonde eu vendo menos quanto é que custa. Né? Eu olhei o Google Analytics de um cliente e a cidade que ele mais vendia, que era a dele, o frete dele é 5% dos pedidos. Então, sabe, um pedido de R$ 100, o frete dele era 5. Aí a segunda cidade era 12%, e a terceira cidade era 18%. Então, a gente chegou num questionamento. E se eu aumentar 3%, 2% do meu frete na minha cidade, talvez isso não impacte tanto para o meu cliente, mas eu posso baixar um pouquinho na segunda cidade que mais vende e vender mais lá. Ou eu subsidio esse frete, enfim, daí dá para fazer milhares de testes. Mas primeiro é entender o que está acontecendo e depois buscar a solução para isso, e usar o frete como uma arma de venda. Então, e tu também pode ancorar, né? Ancora o preço do frete. Hoje a maioria das lojas virtuais tu consegue cadastrar o nome do frete, botar um textinho. Tu pode botar assim, sei lá, motoboy. Tu tá ajudando 3 famílias utilizando esse serviço. Então tu muda a forma de vender. Eu não estou somente recebendo, eu vou ajudar um cara a educar os filhos, enfim, né, dá pra entrar num outro escopo. Mas tu consegue mostrar que aquilo dali vale a pena. Ou, por exemplo, quando a gente fala também de entrega expressa no motoboy, se tu sai de casa, tu vai gastar R$ 5 de combustível, mais 5 de estacionamento, e tu tem o risco de te baterem. Se tu pagar a TV Moto, tu vai pagar 10 pila e tu vai receber em 3 horas. Então tu começa a mostrar para ele que vale a pena ele ficar em casa esperando do que na loja retirar, por exemplo, se o teu foco for esse, né? Enfim, usar como uma arma, tá? Usar para vender. E aí, qual que é um dos pontos que é legal? É a gente parar para entender quais são as oportunidades que trazer uma nova transportadora vão dar para o meu e-commerce. E quando eu falo transportadora, não é somente a transportadora em si, é uma nova forma de entrega. Seja própria, seja retirada na loja, seja motoboy, seja entrega da bicicleta para o bairro, enfim, tudo. Tu pode pegar um cliente que tu não vendia e passar a vender, porque agora tu está sendo mais eficiente na entrega. Tu pode começar a atender regiões que tu não atendia. Tu pode diminuir preços, né? Preços e prazos. Então, com isso, tu consegue diminuir saque também. Então, por exemplo, tu imagina que um cliente que estava acostumado a receber em 10 dias, e te mandava um e-mail no 8º dia, porque ele já nem lembrava mais quantos dias já tinha passado, ele vai receber em 5. Então, tu consegue diminuir esse e-mail que tu teria que responder. Então, tu consegue diminuir saque, tu consegue ter mais eficiência para te trabalhar com mais tranquilidade. Enfim, basicamente o material é esse. Eu acho que é importante entender os pontos e daí sim olhar para o negócio. Então, pô, os caras da Frenet lá conseguem me indicar uma transportadora. Como é que eu vou utilizar isso de forma estratégica no meu negócio? Qual é a transportadora que eu preciso? Qual é a região que eu preciso? Então, ser mais assertivo. Ou, eu vou, através das funcionalidades da Frenet, eu vou conseguir ter retirada na loja. Vou fazer um teste de um mês para ver quanto a mais que eu vou vender com esse cara que vem aqui na loja. Deu bom? Ok, continua. Deu ruim? Pode parar. É super simples. Dentro do frente tu consegue também fazer regras de restrição. Por exemplo, tu consegue até proibir teu vizinho de comprar. É super específico. Tu consegue botar uma faixa de CEP. Então, tu consegue também proteger o teu negócio de chargeback, por exemplo. Pô, esse CEP aqui sempre tem chargeback. Então, eu vou parar de entregar para esse frete, esse CEP, porque é algo que vai impactar no meu lucro líquido, que os caras vão tirar grana do meu bolso lá se o cara não me proteger. Então, tu consegue também, além de vender mais, ter mais eficiência.
Então, é sempre pensando nisso, é gestão logística para a loja virtual. Como é que a gente pode ajudar as lojas virtuais a venderem mais, vender mais, entregar melhor, e com isso aumentar o posicionamento dele no market share, basicamente, né? Então é isso aí. Comenta aqui no post, se tiver alguma dúvida, no vídeo, enfim, fiquem bem à vontade. Se quiser algum outro assunto aí que tem dúvida, que a gente possa levantar aqui com nossos especialistas, aí nós vamos tentando ajudar vocês aí. Valeu!